Levíticos capítulo 25. Abriu, achou. Levíticos capítulo 25. É o terceiro livro da Bíblia. Levíticos. Olha para o seu irmão, diga: hoje é uma noite de restituição. O Senhor fará você adquirir o que você perdeu. Você acredita, irmão? Você acredita nisso? Levíticos capítulo 25, verso 23. Quantos achou? Digam amém. E também a terra não será vendida em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, darei resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o resgatador e seu parente e resgatará o que vendeu ao seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir, então, e lhe for vendida, ficará na mão do comprador até o ano jubileu. Porém, no ano jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. Amém, irmãos? E no ano jubileu saireis e tornareis a sua possessão. Podeis tomar assento, volte para cá. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor. O ano jubileu, o ano da restituição. O ano da restituição. Preste atenção para cá, para que você possa ouvir a palavra do Senhor, para você entender o que é ano jubileu. A palavra jubileu vem trazida de um carneiro, de onde eram tirado um chifre, de onde tocava em Israel. Jubileu quer dizer ano da restituição, tempo de restituir. Quando Deus colocou Israel na terra de Canaã, que eles saíram do Egito e entraram na terra de Canaã, então a Bíblia diz que Deus disse a Israel a lei, e entre as leis estava a lei que falava sobre a possessão da terra. Israel não é como nós, que compramos um terreno e vamos ao cartório e lavramos o terreno no nosso nome. Em Israel não se compra terreno. Em Israel não funciona assim, porque a Bíblia diz que a terra é do Senhor, e Deus está dizendo no texto em que eu li com os irmãos, Ele é o dono da terra. A terra deve ser mantida, e Ele é o dono da terra. A terra não poderia ser vendida perpetuamente. Então a Bíblia diz que quando Israel entrou na terra, a terra foi repartida entre os 12 filhos de Jacó. E esses 12 filhos de Jacó formou o estado de Israel, a nação de Israel. Então cada filho de Jacó que entrou na terra por descendência, eles adquiriram um pedaço da terra conforme o número de pessoas que eram a sua tribo. E nós, se fosse aqui no Brasil, nós o chamaríamos de estado. Como aqui nós temos o estado de São Paulo, o estado do Paraná, o estado de Minas. Lá em Israel é ao contrário. É 12 filhos com 12 nomes. Efraim, Manassés. E aí vem os filhos de Simeão, Isacar, Naftali, Judá, Zebulon. Então, Dan, Asser. São os filhos de Jacó. Cada um desses recebeu um pedaço de terra. E a Bíblia diz que quando esse povo recebeu um pedaço de terra, essa terra que eles receberam, ela não poderia ser vendida, nem negociada assim, perpetuamente não. A terra era perpetuamente de Israel. A terra sempre seria de Judá. Aquela terra poderia passar de geração em geração, aquela terra era de Judá. Era dos filhos de Judá, era da descendência de Judá, não poderia ser vendida. Mas se acontecesse que alguém deles empobrecesse,
ficassem pobres, de uma tal forma que não pudesse mais plantar na terra, e nem cuidar da terra, o que ele fazia? Então ele vendia a terra, ou ele vendia um pedaço da terra, ou ele vendia aquela possessão que era dele, para um irmão, e ele dizia: olha, eu estou vendendo a minha possessão. Mas como é que era a venda? A venda era assim, até o ano jubileu. O que era o ano jubileu? O ano jubileu é que Israel tinha uma lei de que eles trabalhavam 6 dias na semana, e no 7º eles descansavam. 6 dias eles trabalhavam, no 7º eles descansavam. Isso chamava o sábado do Senhor. Mas depois a Bíblia diz que de 7 anos que Israel trabalhava 6 anos, e no 7º ano, Israel não trabalhava o ano inteiro. A terra não era plantada, a terra ficava descansando. Então no ano 6º, Deus abençoava Israel, que a terra produzia para o ano 7º, para o ano 8º, até chegar o ano 9º, que eles iam colher novamente. E então isso, de cada 6 dias, um era do Senhor. De cada 7 anos, um ano era do Senhor. E esse ano era chamado de ano sabático. Era o ano em que a terra descansava. Era o ano em que Israel também não plantava. E a Bíblia diz que essa era a lei do Senhor. A lei do Senhor. Essa lei não é por acaso, não é porque Deus fez o acaso. Nós temos aqui uma cidade como Iracemápolis, que é cercada por cana-de-açúcar, e você vê o trabalho que a usina tem para plantar todo ano. Tem hora que eles têm que parar o terreno, e ele, tem que reforçar o terreno, adubar o terreno, e a base de adubo e de fertilizante, para a terra novamente ela se fortalecer para dar cana, porque senão não dá. Porque a lei de Deus não era só para Israel, era 7 anos trabalhando, e 7 anos a terra tinha que descansar. A terra tinha que se recuperar, para poder produzir. Hoje nós produzimos direto por causa dos fertilizantes, por causa das químicas, por causa dos engenheiros, e por causa de tantas outras coisas que vai colocando na terra. Mas a terra tinha que descansar. Então Israel entrou, e quando Judá tomou posse da terra, irmão, a Bíblia diz que isso aconteceu em Israel. Mas Judá não guardou os 7 anos de descanso. A terra ia produzindo, ele ia plantando, a terra produzindo. Inclusive passaram-se 49 anos sabáticos. Isso quer dizer, 490 anos Israel não guardou o sábado, não guardou o ano sabático, não guardou de 7 anos um ano. Sabe o que Deus fez? Pegou Israel, pegou Judá e levou para a Babilônia. E Judá ficou 70 anos na Babilônia, porque era 70 anos sabático que Israel não guardou. Aí pergunta, por que Israel ficou na Babilônia, Judá ficou na Babilônia escravizado 70 anos? Para a terra descansar. Já que eles na terra, eles não obedeciam, então Deus tirou eles da terra para a terra descansar. Aí eles foram para a terra estrangeira, e a terra de Judá descansou. Era o ano sabático. E a Bíblia diz que quando acontecia isso, Israel plantava. E no ano que não plantava, eles comiam o que a terra dava por si. E aí no outro ano eles plantavam, e o que eles colhiam do ano 6º, dava até o ano 9º, porque Deus o abençoava. Esse era o ano sabático. Mas ninguém podia vender a terra. Quando vendia um pedaço da terra, a Bíblia diz que de cada 7 anos sabático, 7 anos sabático, 7 anos, de cada 6 anos, um ano sabático. E de cada 7 anos sabático, um jubileu. A cada 49 anos, o 50º ano, os 50 anos, era o jubileu. E o que era o jubileu? Todo mundo que tinha vendido a terra voltava para o dono. Todo mundo que tinha tornado-se empregado de alguém, ele saía livre da dívida. Todo mundo que devia, a dívida era cancelada. Você poderia estar devendo o que fosse. Quando chegava no jubileu, então um chifre de cordeiro era cortado, e alguém cantava e ia tocando em toda a terra de Israel que estava chegando o jubileu. E então o santuário levantava o sacerdote e tocava o chifre, tocava a trombeta. Era o ano jubileu. Todo mundo voltava para a sua terra. Todo mundo tinha a sua dívida perdoada. Todo mundo voltava para o seu campo. Todo mundo que era empregado voltava agora a ser patrão. Todo mundo voltava ao zero. Sabe por quê? Eu aprendi esses dias que Deus conta o ano diferente de nós. Deus conta, sabe como é que Deus conta o ano, irmão? E como é que conta dias? Deus conta diferente. A cada 7 dias Deus conta um.
diferente de nós. Deus conta 7 e volta no 1 de novo. Você já pensou isso que Deus conta assim? Fala, não acredito. Conta, irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e depois Deus faz o quê? Domingo. Deus volta no começo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Deus volta no começo. Domingo. Deus conta 7 e volta no começo. Deus conta 7 anos e volta no 0. Deus conta 7 dias e volta no 0. De cada 7, Deus volta no 0. Deus não continua que nem nós. Deus conta e volta. Você pode ver. Deus conta 7 dias na semana e volta no 1. Podia contar 1, 2, 3, 4, né? Não é 325 dias, 326 dias o ano? Não é isso? Então Deus podia voltar, né? Dia 1º, dia 2. Que dia que nós estamos, irmão? Nós estamos no dia 322. Nós estamos no dia 315 do ano de 1990. Não é isso? Podia ser assim? Mas Deus não. Deus conta lá e volta depois no 0. Volta no 1 de novo. E aí vai continuando. Nós vamos vivendo. E o ano sabático é isso que Deus está dizendo. Aí você fala, por que tanto 7? Por causa disso. Por que 7 trombeta? Porque é 7 e depois Deus volta no 0. Por que é 7 anos? Porque Deus conta 7 e depois volta no 1. É 7 é o 7. É o tempo de Deus para contar e voltar no 0. E esse era o ano jubileu. A cada 7 anos ano sabático, que era 6 anos trabalhado, 1 ano era sabático, e a cada 7 anos de descanso, um jubileu. Voltava no 0. Aí todo mundo voltava à sua terra. A terra é minha, ninguém pode vender. Olha para o seu irmão e diga, você entendeu isso? Isso aqui não é acaso. Isso aqui não é o acaso. Deus conta assim. Mas o que aconteceu? O que Deus está querendo contar para nós? O que Deus está querendo nos ensinar? Na lei de Moisés, no ano sabático e no jubileu. A Bíblia diz assim que o herdeiro só pode vender a terra quando o pai morre. Verdade? Todo mundo que recebe uma herança, ele só pode negociar a herança depois que o pai morre. E a Bíblia diz que quando Deus colocou Adão na terra, quem era o herdeiro de Deus? Adão. De quem era a terra? De Deus. E de quem para Deus deu a terra? Para o homem. Deus deu a terra para o homem. Mas o homem não pode negociar a terra, porque o dono dela ainda está vivo. Como Deus nunca morre, o homem nunca pode negociar a terra, porque o dono dela está vivo. Mas o homem negociou a terra com quem? Com Satanás. Foi isso que Satanás disse a Jesus lá no monte da transfiguração, no monte da tentação, dizendo assim, tudo isso me foi entregue. Porque Satanás não tinha direito à terra, porque a terra é um mundo físico, um mundo onde se nasce planta, um mundo onde tem vegetação. Satanás é espírito. E alguém pergunta, por que Satanás não foi perdoado do seu pecado? Porque ele pecou num corpo espiritual, e não tinha um outro espírito para morrer no lugar dele, porque espírito não morre, então a sua condenação é eterna. Por que quando o homem pecou, Deus colocou o homem para fora do paraíso? Porque Deus era ruim? Não, porque Deus estava cuidando do homem. Porque se o homem come da árvore da vida em pecado, ele vivia pecando para sempre, e não teria mais resgate, não teria mais perdão, não teria como alguém mais resgatar o homem do seu pecado. Então Deus colocou o homem para fora, para poder viver na terra, peregrinar na terra, para Deus poder resgatar o homem. Mas o homem entregou a terra na mão de Satanás. Interessante. Por que Jesus levou a cruz, e quando ele foi lá para o Calvário, fizeram uma coroa de espinho? Por quê? Por causa de que a coroa de espinho, com 72 espinhos? Por quê? Porque quando um rei perdia a peleja, o rei que ganhava tirava a coroa da cabeça do rei que perdeu e colocava na dele.
mas quem perdeu a peleja foi Satanás. Mas ele não tinha nada, a única coroa que ele tinha era de espinho, porque a Bíblia diz que depois que Satanás tomou posse da terra, Deus disse: maldita seja a terra, e cresça nela abrolhos e espinho. Então do reino que Satanás tomou, da terra que Satanás adquiriu, fizeram uma coroa que era daquele que tinha tomado, e a única coisa que ele tinha para oferecer era aquela coroa de espinho. E por isso Jesus a tomou em nosso lugar e levou nós até a cruz e gritou lá: está consumado, terminado, acabado e pago, e agora não deve mais nada. O homem negociou a terra. Essa é a história do jubileu. Mas e aí? O homem deu a terra, Satanás expulsou, Deus expulsou o homem da terra, do Éden. E aí? 3 maneiras é o texto que eu li com você para resgatar. Qual era a primeira? Ter um parente rico. Um parente que pudesse pagar a dívida. Então, se Israel vendesse um pedaço de terra e ele não pudesse mais comprar a terra, o que ele fazia? Ele ia a um parente rico e dizia assim: olha, o senhor não pode comprar a minha terra. Foi o que Ruth e Noemi fez com Elimeleque, com o parente de Elimeleque. Ele foi lá e disse assim: o senhor não paga a minha dívida? Porque eu não tenho como pagar. E aí diz assim: então soma, quantos anos você deve? Aí a pessoa tinha vendido a terra, por exemplo, era o ano, o jubileu, era 50 anos. Então ele tinha vendido 30 anos. Olha, então daqui até o jubileu é 30 anos. Então você tem 30 anos para ficar na minha terra. E o preço da minha terra em 30 anos é tanto. Então vendia os 30 anos até o jubileu, porque sabia que no jubileu tinha que devolver a terra. Então comprava os 30 anos, comprava 20 anos, o tanto de ano que faltava para o jubileu. Quando faltava para o jubileu, então eles pegavam, fazia um ofício no cartório, lá se tivesse cartório, e não tinha, fazia uma ata, fazia um rolo, fazia ali e selava. Então quando eles faziam um registro, então registrava pelo lado de dentro, e estava escrito assim pelo lado de dentro da planta ou do registro, pelo lado de dentro ali da nota, estava escrito assim: proprietário. 3 condições para devolver a terra. E estava escrito assim: o posseiro, que é o que comprou a terra por 20 anos, por 25 anos, por 30 anos, o posseiro não pode recusar a oferta do resgate do dono da terra. É o que estava escrito lá de dentro da ata. Do lado de fora estava escrito: o posseiro, o tempo que ele vai ficar em possessão da terra, o valor do resgate que ele estava pedindo pelos 25 anos, pelos 30 anos para você comprar a terra de volta. E isso era registrado em cartório e era selado. E uma carta aberta ficava para o posseiro, que ia tomar conta da terra e ia plantar na terra. E uma carta selada ficava no dono da terra, ficava com o proprietário, com o herdeiro da terra. Agora, se depois de um ano que ele tivesse vendido a terra, ele dissesse assim: olha, eu consegui um parente rico e ele me emprestou dinheiro e agora eu vou comprar a terra de volta. Como o valor da terra já estava no contrato, então dizia assim: olha, aqui está o meu dinheiro, devolva a minha terra. E o posseiro que tinha comprado os anos para usar a terra não podia negar, tinha que devolver a terra, era contrato, não tinha como negar. Então isso era o valor, ele dava o valor e pronto. Mas o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Foi isso que aconteceu com Jeremias. Lá Jeremias, quando estava preso, lá na guarda, quando Babilônia cercou a cidade de Israel, Jerusalém, então o Senhor falou assim: Jeremias, o teu primo Ananias virá a ti, e ele vai querer vender uma terra. Ele vai querer vender a terra dos seus parentes, dos seus pais. Por tanto peso de prata, pese ela e compre. Mas Jerusalém estava cercada. O inimigo ia tomar a terra. Mas Jeremias sabia que o inimigo não podia ficar toda a vida na terra. E Deus estava mostrando que a terra era dele. Compra, Jeremias, porque eu vou restituir essa cidade.
compra ela. Então Jeremias e Deus diz assim: você faça duas escrituras. Uma escritura você escreva e deixa aberto, e põe na mão de quem você está comprando. E a outra escritura você fecha e sela com selo e coloca dentro de um vaso de barro e enterra ele para muito tempo. Para muito tempo. Foi isso que Jeremias fez. O que é que Deus estava fazendo? O que é que Deus estava dizendo sobre o jubileu e sobre Jeremias? Deus estava contando a mesma história. O homem vendeu a terra para Satanás. Satanás disse que ele devolveria a terra, mas o preço do resgate era um preço muito alto. E qual foi o preço que o diabo deu para devolver a terra? Você sabe qual foi o preço? Sangue inocente. Se derramar sangue inocente, eu devolvo a terra. Por que que o diabo queria sangue inocente? Por que que o preço do resgate era sangue inocente? Porque todos pecaram. Não tinha um homem sem pecado. Então não tinha como o homem derramar sangue. A terra era dele. Segundo, anjo não tem sangue. Ele era anjo. Então Satanás viu que era impossível o resgate. Qual é o preço do contrato? Sangue inocente. Se não derramar sangue inocente, tem que esperar o jubileu. A lei está dizendo que tem que esperar o jubileu. E quando vai ser o jubileu? Vai ser quando Jesus descer em glória, depois de arrebatar a igreja, no final da grande tribulação, quando der lá o Amargedon. O que é o Amargedon? É Deus tirando o poceiro que não quer sair da terra. É Jesus colocando um final de todo esse negócio. Vai acabar com todo esse reinado de Satanás. Esse negócio de homossexualismo, esse negócio de roubo, de crime, esse negócio de enfermidade, de matar. Satanás vai acabar com esse negócio. Quando é que ia acontecer isso? Lá nos 3 anos final da grande tribulação. Quando o céu se desenrolar como um livro e Jesus descer montado num cavalo branco e milhares de anjos contigo, e a igreja também estará com ele, e a Bíblia diz que o inimigo vai começar a guerrear contra ele, e o que está sentado no trono, diz o Salmo 2, vai rir dele, vai sorrir, vai zombar dele, e vai descer, e a Bíblia diz que haverá então paz no Oriente. Jesus vai tomar a terra de volta pela força. Por quê? Porque o poceiro não quer entregar a terra, mesmo estando no contrato. Porque é que João gritou, quando João gritou lá na revelação do Apocalipse: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos e pagar o preço do resgate? E João disse: ninguém no céu e ninguém na terra. E eu chorava muito, mas alguém disse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, que é digno de pagar, abrir o livro e desatar os 7 selos e pagar o preço do resgate. O que o diabo não sabia é que Deus tinha um triunfo. Olha para o seu irmão e diga: Deus sempre tem um triunfo. Satanás achou que ele subia no céu e descia e ia falar com Deus, que ele sabia tudo, mas nem tudo ele sabia. Satanás não sabia que Deus tinha um filho. Satanás não sabia. Satanás nunca conheceu Jesus. Satanás nunca conheceu Jesus. Olha para cá que eu vou contar uma revelação para você. Olha para cá. Você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele bateu na rocha 2 vezes. E sabe como o texto está dizendo? Moisés, fale a rocha. Não é isso que o texto fala? Moisés, fale a rocha. E quem era a rocha? Quem era a rocha? Jesus, o Filho de Deus, que não tinha sido revelado a ninguém. Para Satanás não sabia quem era a rocha. Os hebreus não sabiam quem era a rocha. Moisés não sabia quem era a rocha. Os anjos não sabiam quem era a rocha. Mas a rocha era Cristo. Paulo disse: e a rocha era Cristo. Então o que Deus falou a Moisés: fala com a rocha. Por que Jesus morreu e foi ferido? E Israel não acreditou, porque Moisés feriu a rocha. E 2 vezes
Moisés feriu a rocha 2 vezes. Isso quer dizer que por causa de Israel, deveria ter 2 sacrifícios. Jesus morreu na cruz, e no capítulo 11 do livro do Apocalipse diz assim: e as 2 testemunhas foram mortas na praça da grande cidade, onde o Senhor também foi crucificado. O que aconteceu? As 2 testemunhas precisaram vir e precisarão vir depois que a igreja for arrebatada e pregar em Israel por 3 anos e meio, para que Israel reviva todos os ministérios e os milagres que Jesus fez, porque eles não acreditaram, porque a Bíblia diz que eles feriram, Moisés feriu a rocha, e depois eles vão matar as 2 testemunhas de novo, e aí as 2 testemunhas, diz a Bíblia, eles vão ressurgir, sem ser sepultado, para Israel acreditar. Uma voz vai chamar do céu, está no Apocalipse: subi cá, e depois de 3 dias de morto, na praça da grande cidade que é Jerusalém, uma voz vai bradar as 2 testemunhas dizendo: subi cá, e eles ficarão de pé na frente de toda a rede de televisão e ressuscitarão aquilo que Jesus ressuscitou na sepultura. Deus vai fazer na praça pública, para Israel acreditar que Deus fez milagre no tempo da igreja e arrebatou a igreja, e para Israel ser salvo, então Moisés não precisaria bater na rocha 2 vezes, era só falar, e se Moisés falasse a rocha, Israel ia crer pela pregação da palavra. Mas Israel não creu, e eles não acreditam. Mas a Bíblia diz que Satanás diz assim: eu quero sangue inocente. Onde é que vai arrumar sangue inocente? Ele achava, irmão, que não tinha. Por que Paulo expressou? E ele bradou dizendo assim: e ele colocou as dívidas e as cédulas de acusação que havia contra nós, pendurou na cruz. A nossa era o jubileu. Era o jubileu. Jesus veio pagar antes. Falou: não, vamos resgatar antes esse negócio. Não precisa esperar até o jubileu, não. Não precisa esperar até o fim, não. Vamos resgatar esse negócio antes. Ele quer o preço inocente, sangue inocente ele quer, sangue inocente ele vai ter. Por que Satanás desesperou? Quando ele viu que Jesus estava na cruz. Ele desesperou, porque ele viu que o preço que ele pediu ia ser derramado. O preço que ele pediu ia ser pago. E ele desesperou. Desce da cruz. Desce da cruz. Ele ficou desesperado, porque o preço do resgate, ele não queria entregar, mas não tinha jeito. O preço ia ser derramado. Era sangue inocente. Sangue inocente. Era sangue inocente. Sangue de inocente, que não tinha pecado. A Bíblia diz que não houve pecado em Jesus. Não havia pecado nele. Era sangue inocente. É tão profundo isso, irmão. É um mistério tão grande que eu fico lendo às vezes, eu fico parado de descobrir umas coisas. De aprender umas coisas que é tão maravilhoso. A Bíblia não é nada do acaso. Por isso que crente não pode ficar vivendo de história. Crente precisa vir para ouvir a palavra, se alimentar da palavra. E a Bíblia diz que Jesus tinha o sangue inocente para pagar o resgate. E Satanás não podia segurar a terra. Por quê? Porque não era dele. Ele era o poceiro. E o dono da terra estava vivo, não estava morto. Então não tinha como, ele tinha que devolver a terra. O preço que ele queria era sangue inocente. Então Deus disse: sangue inocente você quer? Sangue inocente você vai ter. E a Bíblia diz que Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu filho, nascido de mulher, para viver como homem e morrer a morte de cruz, e derramou o seu sangue carmesim para resgatar a nossa alma da perdição e para resgatar aquilo que tinha ficado na mão de Satanás. Jesus pagou. O nosso irmão mais velho, o nosso parente mais próximo, nós não tínhamos direito.
Não tínhamos como pagar. Não tínhamos. Era sangue que ele queria, inocente. Mas pecaram, todos pecaram. Satanás estava seguro, irmão. Por que ele deu um preço desse? Porque ninguém podia pagar. É mistério, irmão. É lindo o negócio da Bíblia. Olha aqui, o negócio é tão profundo que eu vou ler um texto aqui com você, no livro de Gênesis, capítulo 49. Olha, abri em 49. Gênesis 49. Olha, diz assim, eu vou ler um texto só para você ver que Jesus era inocente. Hoje se pergunta, com quantos anos uma criança perde a inocência? Com quantos anos? Com quantos anos? Eu ouvi um pastor ensinar, achei muito interessante, e ele diz assim, que quando nós perdemos o primeiro dente de leite, é quando nós cometemos o primeiro pecado. Quando a criança perde o primeiro dente de leite, é ela que ela cometeu o primeiro pecado. E aí a Bíblia diz então que se perdemos o primeiro dente de leite quando cometemos o primeiro pecado, então Jesus não perdeu nenhum dente, concorda comigo? Se a perda dos dentes é consequência do pecado, e eu vou mostrar para você que Jesus não perdeu. 49, verso 8. Judá, Gênesis 49, verso 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o seu pescoço, quer dizer, lá na cruz, lá no Calvário, dos teus inimigos, e os filhos do teu pai se inclinarão na sua volta. Judá é um leãozinho que da presa subsiste, filho meu. Judá é um leãozinho que da presa subsiste, que é da ressurreição, e se deita como leão, um leão velho, na sua morte. Quem despertará? Estou interpretando o texto. O cetro não arredará de Judá, ele é rei, até que entre os seus pés, até que venha Siló, na sua segunda vinda. Ele amarrará o seu jumentinho à vida, lá no Calvário, e o filho da sua jumenta, a seba mais excelente, a cruz, e lavará os seus vestidos no vinho, no seu sangue, e a sua capa no sangue de uva, e os seus olhos serão vermelhos, porque ele vai morrer de vinho, e os seus dentes brancos de leite. E os seus dentes brancos de leite. Não era sangue inocente que ele queria? Não era sangue inocente que ele queria? Então sangue inocente ele vai ter. E quando ele viu que o sangue era inocente, e que aquele que estava carregando a cruz não tinha pecado, ele se desesperou. Ele queria tirar Jesus da cruz de qualquer jeito. E quanto mais o sangue descia, mais o preço do resgate estava pago. E a Bíblia diz que fomos resgatados, não por prata e nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Arenda, Canduí, Hakamachuri, anda faz. Resgatou. A cédula, disse o apóstolo Paulo, que havia contra nós, cravou na cruz. E aí Paulo escreve aos Romanos: quem intentará acusação contra os escolhidos, se é Deus quem o justifica? Quem pode te acusar de alguma coisa? Quem pode apontar pecado de alguma coisa? Quem, se a dívida está paga? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, e nós estamos livres. Nós tínhamos que esperar até o jubileu. E Deus disse não. Tinha três maneiras, olha o texto que eu li, para resgatar a terra. Uma, um parente rico. Duas, pelo seu próprio esforço. Três, esperar o ano jubileu. E o nosso caso, irmão, era tão terrível porque nós não tínhamos parente rico. Dois, os nossos próprios esforços são como trapo de imundícia, não valia nada. Como que ia resgatar? Foi Deus, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto.
não tem mais bonito, não tem mais elegante, não tem mais engraçadinho, não tem. Estamos todos na mesma condição. Olha para esse irmão e diga: você vale a mesma coisa do que eu, irmão. O mesmo preço. E o texto que eu li para vocês, não era sangue inocente? Então eu acabo acreditando que Jesus não perdeu os dentes. Eu acabo acreditando que Jesus não trocou os dentes. Porque se cada pecado nós trocamos um dente, eu vou terminar dizendo a você, e Jesus resgatou. E aí? Aí ele foi na cruz e bradou. Satanás ficou desesperado. Vai pagar a terra, vai quitar a dívida. Quando viu que Jesus ia quitar a dívida, ele ficou desesperado. Desesperadinho, irmão. Ele perturbou. Quando ele viu que Jesus ia quitar a dívida, ele ficou desesperado. Desce da cruz. Salva a ti mesmo e a nós também. E aí começou a usar o que ele pudesse usar. E a Bíblia diz que Jesus olhou para cima e diz: Pai, entrego em tua mão o meu espírito. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonou? Por quê? Por que se virou as costas para mim? Aí ele grita, quando Satanás acha que ele vai negar, ele grita: Pai, está consumado, está pago. O sangue foi correndo pelo umbral da cruz, e foi correndo pelos braços, e foi correndo pelo cepo da cruz, e foi correndo pela cabeça, e pelo pescoço, e pelas pernas, e pelos pés, e cada pingo que ia pingando no chão, era Deus dizendo a Satanás que é sangue inocente você tem. Que é sangue inocente você vai ter, e vai ter que devolver o que você pegou. Era isso que ele não queria. Aí o que ele fez? Satanás fugiu, mas no terceiro dia Jesus ressuscitou, aleluia, para nos dizer que a dívida estava paga. Mas Satanás continua enganando um monte de gente, porque ele não quer entregar. Aí ele fica enganando um monte de gente. Enquanto o homem vai pecando, ele vai ficando com a possessão do homem. Por isso que enquanto a pessoa, ainda que esteja na igreja, mas ainda esteja em pecado, ele fica sem direito de possessão, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e aquilo que Jesus fez, se nós não confessar os nossos pecados, nós não temos direito da possessão, mas há poder no sangue de Jesus, para perdoar os teus pecados, para limpar a tua transgressão, mas você precisa confessar os teus pecados. E a Bíblia diz, para mim terminar e orar com você, que o preço tinha sido pago. E aí Jesus anunciou aos discípulos, e ressuscitou, que ele estava vivo, e Satanás correu, fugiu, e ele disse: eis que eu vos dou poder. O que Jesus estava falando? Lembra o que Adão perdeu lá? Lembra o que Adão perdeu? Vou devolver. Lembra do que Adão perdeu? Que agora o homem ficou escravo da erva, da maconha, do crack, da raiz, domina o homem. Eu vos dou poder. Vocês terão domínio sobre a erva, sobre a maconha, sobre o fumo, sobre o álcool, sobre as drogas, sobre o cigarro, sobre todo tipo de... Eu vos dou poder agora. Vocês vão tomar... Aí Jesus falou assim: eu vou restituir o que vocês perderam. E em meu nome, expulsarão os demônios, falarão nova língua. Está vendo que vocês perderam? Adquiriram enfermidade. Satanás encheu a terra de enfermidade. E colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. E eis que eu vos dou poder. Em meu nome, a dívida está paga. Vocês não devem nada. Agora expulsa Satanás. Agora expulsa o seu domínio. Entra, toma posse da terra. A terra de vocês.
vocês, anuncia que vocês não devem nada. Tem muita gente escravizado, mas nós estamos livres, não devemos nada, a nossa dívida está paga. Jesus cobriu e pagou a nossa dívida. E é isso, era o domínio. E o inimigo vem, irmão, vem dominando. Olha para o seu irmão e diga, mas nós sabemos que a dívida está paga. Pergunta para ele, então por que você deixa, irmão? Por que você deixa? Jesus falou assim, eu vou voltando para o meu Pai, mas a dívida está paga. A dívida está paga. Eu estou voltando para o meu Pai e a dívida está paga. Paulo começou a pregar e o cidadão começou a infernizar a pregação de Paulo. Paulo parou a pregação e diz assim, filho do diabo. E feriu o homem de cegueira. E o homem ficou cego na hora e já saiu assim, irmão. Paulo diz assim, a dívida está paga. Vem perturbar aqui não, a dívida está paga. Está paga. A Bíblia diz que Paulo pregou sabendo que a dívida era paga. A Bíblia diz que Pedro pregou sabendo que a dívida era paga. A Bíblia diz que quando não podia ir, a sombra de Pedro, só a sombra de Pedro ia passando sobre as camas e as camilhas que estavam na beira da rua, e eles iam sendo curados, iam levantando. Quando Paulo não podia ir, o lenço de Paulo ia e fazia um milagre, porque ele sabia que a dívida estava paga. Jubileu era o tempo do resgate. Sabe quando a terra vai ser devolvida? Eis que faço um novo céu e uma nova terra. Não é isso que Deus fala no Apocalipse, no capítulo 21? Irmão, mas o preço já está pago hoje. Ele pode tomar a casa do vizinho, mas a sua não. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O vosso adversário está rugindo ao redor de vós como leão, procurando quem pode tragar, mas não pode, porque ao redor de você está o anjo do Senhor, guardando a tua entrada e a tua saída. A dívida está paga. Tempo de restituir. Satanás está tomando vidas, pessoas caídas pelas ruas, dominadas pelo crack, dominadas pela maconha, dominadas pelo vício. Maridos dominados pela cachaça, pela cerveja, outros dominados pelo vício do baralho, e vício de cacheta, vício de tantas outras coisas, outros dominados pelo vício do bicho, dominados pelo vício de tantas outras imundícias que está aí na vida. Satanás está aprisionando alguém, sem saber que a dívida está paga, que ele não é o dono da terra. Tem alguém pagando aluguel para Satanás, para morar na terra, e a terra não é dele, a terra é do Senhor Jesus. Minha é a terra e a minha possessão é dele. Pagou. Você precisa usar o que Jesus te deu, para não tornar em vão o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Era o sangue de Jesus. Isso era o jubileu. Isso está enganando tanta gente. Tanta gente. Crentes que não conseguem vir à igreja, por quê? Porque está assistindo o jornal para saber o que o diabo está fazendo. Porque o cidadão morreu não sei do que, porque ele raptou a mulher não sei de quem, porque deu um tiro na cabeça não sei de quem, porque teve um assassino não sei de quanto, porque não sei quem, o traficante roubou não sei quem, e o crente fica lá assistindo o que o diabo está fazendo. Mas vem saber o que Jesus está fazendo, vem saber o que Jesus está falando, vem saber o que Jesus está te ensinando. A dívida já está paga, e há poder no sangue de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido por causa do sangue de Jesus. O que era o sangue de Jesus? Lá no Egito, o sangue do Cordeiro no dia da Páscoa, era a proteção. Dívida paga. Nossa dívida está paga. Eu não sei o que você perdeu, irmão, eu não sei. O diabo levou a sua mulher embora, seu marido embora. Levou, pastor, levou. Você baixou a guarda.
se acunjou num canto, ficou reclamando, empina o nariz para frente, erga a cabeça, grita mais alto, levante o dedo para cima e diz: aqui você não manda, aqui tem dono, aqui você não manda, você não tem nem casa, você foi expulso da sua casa, quando a dívida foi paga, nem o inferno é dele. E ele quer mandar na sua casa, irmão. Você sabia que nem no inferno ele não foi ainda? Você sabia que nem no inferno ele não foi porque não é dele? Porque Deus inaugurou, Deus fez o inferno depois que ele caiu? Que ele está sem casa? E agora ele quer tomar o seu filho porque ele não tem filho? Ele quer fazer do seu filho o filho dele, porque ele não tem filho. Ele é espírito. Ele quer usar a boca de alguém para fumar, porque ele não pode fumar. Ele quer usar a boca de alguém para beber, porque ele não pode beber. Ele tem que usar o braço de alguém para jogar, porque ele não pode jogar. Ele tem que usar o corpo de alguém para adulterar, porque ele não pode adulterar, porque ele não tem sexo. Mas há poder no sangue de Jesus, que nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, e estamos livres. Livres. Ele está oferecendo a você o que ele ofereceu a Eva, dizendo: Eva, se você comer desse fruto, você vai ver o prazer que é, a alegria que é, o gozo que é. Mas ele não contou a tristeza que seria, as noites mal dormidas que seria, a angústia que seria, ser expulso da presença de Deus que seria, o vazio que ficaria. Esse ele não contou. Ele enganou Eva, está querendo enganar você. Mas há poder no sangue de Jesus. O Espírito de Deus está aqui para encher a sua vida. Decanduí, Racabachuri, anda faz. Eu não sei o que você perdeu, mas o resgate já está pago, irmão. Já foi pago. Pastor, ele levou. Vai atrás dele, irmão. Deixa não. Deixa não. Tenha medo. O leão da tribo de Judá está conosco. A raiz de Jessé está conosco. O irmão mais velho está conosco. Eu vou terminar aqui lembrando de um testemunho do pastor Aldeildo de alguns anos atrás, que ele disse que estava, a macumbeira estava dentro do terreiro de macumba, querendo destruir a igreja. E ela foi hospitalizada. E dentro do hospital, o Senhor foi lá. O Senhor desceu lá, dentro do quarto, apontou o dedo para ela e disse assim: não mexe com o pastor, não mexe com a minha igreja, não mexe com o pastor, não mexe com a minha igreja. E quando o Senhor Jesus saiu, os guias do terreiro entrou lá e diz assim: o que vocês vieram fazer? Ele diz: viemos despedir, é tempo de despedida. Ele diz: vocês não vão me ajudar? E o guia diz assim: não podemos, porque quem entrou antes de nós, manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra, e nós não podemos lutar contra ele, não tem jeito, está pago, a dívida está paga. E ele sabe que ele não pode. Quem está conosco é maior para dominar a nossa vida e cuidar do que é seu, é maior. Vamos ficar de pé para me orar com você. Decanduí, Hakadamashuri, anda faz. Decanduí, Hakadamashuri, anda, Hakamashuri, anda faz. Querem, Decanduí, Hakadamashuri, anda faz. Um moço me parou essa semana. Ele disse assim: encontrei um amigo seu. Ele disse que jogava bola com você. E disse que você jogava muito. E o que aconteceu que você parou? Ele disse assim: se você, ele ficou encantado de ver eu jogar bola quando eu estava no mundo. Ele precisa cultuar para ver a glória do Senhor. Aquilo que Jesus tem feito é muito maior. É muito maior. Ainda é muito maior. Decanduí, Hakamashuri, anda faz. Olha para o seu irmão e diga: se você perdeu alguma coisa, mas fala com fé, irmão, fala com fé. Se você perdeu alguma coisa,
Se o inimigo levou alguma coisa de você, já está pago o preço. Vai tomar, que é seu, irmão. Não deixa ele embora sem, não deixa. Não dá mole, não deixa. Coloca o joelho no chão e fala, não vai levar. Pode o teu filho estar lá na boca das drogas. Pode ele estar fumando, pode ele estar envolvido. Diga, não vai. Maior é quem está em cima do que quem está embaixo. Não vai. Deus vai fazer. O preço está pago. Decanduí, Academachuri, anda faz. Sabe qual é o nosso erro? É que nós olhamos para um irmão e valorizamos ele muito, porque hoje nós estamos de paletó e gravata, estamos cheirando bonito. E quando passamos com alguém que está vomitado na beira da calçada, e nós achamos, esse aí não tem jeito. E Jesus diz assim, o sangue que derramou lá é por você, e é por aquele também, o preço é igual. Eu resgatei todo mundo, eu paguei todo mundo. O preço é igual. Por isso que aquele hino que nós cantamos, valor de uma alma, qual seria? Ser um jubileu. Não é por nosso esforço, porque Ele é bom. Ele é bom. Deixa não, irmão. Não dá não, irmão. Não abre mão não, irmão. Não abra mão. Sua casa talvez esteja na mão de uma luta tão grande. Vou profetizar na vida de alguém aqui agora. Vocês nem conversam mais lá dentro. Vocês estão cada um num quarto. Erei camachuri anda fácil. Erei camachuri anda fácil. Faz muito tempo que você não dorme no mesmo quarto que a sua mulher. E você diz que nunca tem acontecido nada. Satanás entrou lá. Está morando com vocês. Erei, decanduí, acabachuri, anda faz. Mas chegue lá hoje. Abra a porta e diga para ele, acabou. A sua moradia aqui acabou. Ou você vai sair pela porta, pela janela, pelo chaminé, pelo ralo. Eu não sei para onde é que você vai sair, mas há poder no sangue de Jesus. Vai poder, você vai sair. Não deixa. Se ele insistir, você insista. Se ele não sair no domingo, ele vai sair na segunda. Mas não demore, porque há poder no nome de Jesus. E ele não pode resistir a esse nome, porque esse nome tem poder. E ele sabe que tem poder. Decanduí, Academachuri, anda fácil. Você não está bem. Põe a mão no ombro do seu irmão assim e diga para ele, você não está bem, irmão. Profetize para alguém que você está batendo no ombro de alguém. Você está batendo no ombro de alguém. Você não está bem, irmão. Decanduí, Hakamachuri, anda. Mentira. Satanás está usando alguém no teu trabalho. Mentira. Que não vai dar certo. Mentira. Você vai ser feliz com esses filhos. Você vai ser feliz com esta família. É mentira do diabo. Deus vai fazer uma obra. Levante a sua cabeça esta noite, porque Deus vai restituir o que você perdeu. Carai, decanduí, Academachuri, anda faz. Se o Espírito de Deus está falando com você, sai daí. Vem mais perto do altar e eu vou orar para você. Se o Espírito de Deus está falando com você, não precisa vir, irmão, porque eu estou te chamando, não. Porque se você vir, Deus está falando. Se você não vir, Deus está falando. Eu acredito que Deus está falando. Mas se Deus está falando com você, sai. Eu vou orar para você. Erei decanduí, Academachuri, anda faz. Hoje Deus vai restituir. O carro que você não conseguiu pagar, quem pegou também não vai conseguir, vai te devolver. Hoje Deus vai fazer uma obra na sua vida. Se Deus está falando com você, venha. Se Deus está falando com você, é hoje, venha. Eu vou só orar pelos irmãos. Nós vamos cantar um hino com o ministério de louvor e eu vou ministrar a bênção sobre a sua vida.
Qual era o preço do resgate? Sangue inocente. Miguel tem sangue? Não. Gabriel tem sangue? Não. Os anjos têm sangue? Não. Os querubins têm sangue? Não. Os serafins têm sangue? Não. O ser vivente do céu tem sangue? Não. Os homens podem derramar sangue, mas está todo mundo em pecado. Então a terra é nossa. Descansa, não tem. Pode colocar o preço. Põe o preço aí, põe o preço. E aí o João grita: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem? Quem vai pagar a dívida? Quem? Aí então apareceu alguém e disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que é digno de abrir o livro. É digno. É digno. Por que vai abrir o livro? Vai mostrar dentro do livro quem é o dono, quem manda, quem manda. Já que a carta que foi aberta ele não está dando valor, vai mostrar quem manda. A força. Ele é de canduí, racadema churianda faz. Curva a sua cabeça. Eu não quero ser o que você perdeu. Se algum dos irmãos do público sentir de colocar a mão na cabeça dos irmãos, tem liberdade. Se o Espírito de Deus te incomodar para você pôr a mão, coloque, irmão, coloque. Porque Deus vai usar alguém agora para impetrar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Se você sentir, nós vamos orar. Curva a sua cabeça. Só você sabe, só você sabe. Eu vou orar para Jesus hoje te dar coragem. Aracamachurianda faz. Irinda canduí, racamachurianda, racademachurianda faz. Oramos ao Senhor, bendito e eterno Deus. Em nome de Jesus, esta noite, eu quero interceder pela vida da igreja. Eu quero interceder pela vida dos teus servos que ouviram a tua palavra. Eu quero interceder pela vida, Senhor, dos teus filhos que estão nesta casa esta noite. E especialmente por aqueles que estão no altar. Em nome de Jesus, esta noite, eu te peço que o Senhor, meu Pai, vai entrando com providência. É noite de libertação, é noite de libertação. É noite que o Senhor está restituindo aquilo que nós temos perdido. É noite que o teu sangue foi derramado na cruz para nos dar vitória, para nós tomarmos posse daquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, restitua família, restitua paz, restitua casa, restitua marido, restitua, Senhor, lá, restitua as esposas, restitua os filhos que estão perdidos, restitua, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esta noite, eu te peço que o Senhor dê vitória, porque há poder no teu sangue, há poder no teu nome, Senhor, para completar a obra. Que os teus filhos recebam coragem, recebam autoridade, recebam poder para você sair daqui esta noite de cabeça levantada, acreditando que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Olhe para cá, levante a mão direita e diga: a vitória é nossa. Está fraco, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba da parte de Deus vitória. Dê um abraço ao seu irmão, diga para ele: essa é a noite de Deus restituir o que você perdeu, em nome de Jesus.